Aí vai continuar aqui, ó. Porque a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia é sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia são disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, grupo criminoso aí, traficante de droga, milícia, invejas, bebedice, glutonaria, o pecado da gula, guloso, comilão, come muito, né? E coisa semelhante a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Tá vendo? Coisa semelhante a essa, você pode colocar maconha, cocaína, crack, lança perfume, etc. Tá vendo? Não vai herdar o reino de Deus. Aqui não está dizendo que quem não guardar o sábado não vai herdar o reino de Deus. Não, aqui não está falando isso não. Lá em Apocalipse também fala, um outro grupo lá, Apocalipse 21, 8. Vai falar assim, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes? Os covardes é o que nega a fé, os tímidos na fé. Os incrédulos, pessoas ateus que não acreditam em Deus nem nas Escrituras. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Tá vendo? E aqui não está dizendo que quem não guardar o sábado não vai para lá. Apocalipse 22, 15 é outro grupo também. Diz assim, fora ficarão os cães. Quem são os cães? Pastores mercenários, os crentes que se desviam, os mal-obreiros, que está lá em Filipenses 3:2, né? E os pagãos. Esses são os cães, pastores mercenários, que sugam as ovelhas, faz comércio da igreja, ficando bilionário. Esses são os cães gulosos, que está lá em Isaías 56, verso 10 e 11. Pode conferir lá. E também lá em Jeremias 5, 26, 27. Pode conferir lá também. Tá? Então aqui está dizendo, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e a todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem está dizendo que quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Mas os adventistas tem gente que se você não guardar o sábado não dá salvo. Porque se você não adultera, mas você não guarda o sábado, eu acabei de falar, que ninguém guardou a lei, não ser Jesus Cristo. Tá? Isso está bem claro mesmo. Quem guarda a lei vai ser julgado pela lei. Agora veja o que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 9, verso 20. 1 Coríntios 9, verso 20. Vamos ver lá. Aqui, Paulo falando. Procedi para com o judeu, como judeu, a fim de ganhar o judeu, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo não estava mais debaixo da lei, mas ele se fingia como fosse um judeu que estava na lei para pregar Cristo. Tá? Isso aqui é o apóstolo Paulo, né? Então ele diz claramente aqui. Olha que Pedro falou aqui também, em Atos 13, verso 39. Atos 13, verso 39. Pedro, agora aqui é o Pedro. Pedro vai falar assim, ó. E por meio dele aqui é Jesus, tá? Todo que nele crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés, ninguém é justificado diante de Deus. Gálatas 3:11. Porque é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Então é isso, meus irmãos. Então acusar a gente que nós não guardamos a lei, nós guardamos a lei sim, a lei de Cristo. Veja o que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Vai falar assim, 12. Naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espiga
e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem o que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote? Ou não leste na lei, que ao sábado o sacerdote do templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que isso significa, misericórdia quer e não holocausto, não teria condenado inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então Jesus é o Senhor do sábado. A Adventista veio e falou para mim: não, o sábado está lá em Gênesis. Lá em Gênesis está os 7 dias da criação, meus irmãos. 7 dias da criação está lá. Eles dizem que nós somos adoradores da besta, que nós guardamos o domingo. Meu amigo, lá em Gênesis 1, verso 5, confira aí. E fez tarde e manhã e o primeiro dia. Quem criou o primeiro dia? Jesus Cristo, o Criador, o Deus eterno. E fez tarde e manhã o segundo dia, fez tarde e manhã o terceiro dia, fez tarde e manhã e o quarto dia, fez tarde e manhã o quinto dia, tarde e manhã o sexto dia. No sétimo dia terminou sua obra e descansou. Apesar que Deus não cansa, né? Fala em Isaías. E em Gênesis ninguém guardou o sábado, porque lá no Gênesis só tinha um mandamento para Adão e Eva, para ele não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o mandamento. Aí Deus foi dar a lei para Israel, os 10 mandamentos para eles, não era para nós. Então, meus irmãos, está bem claro na Bíblia. Vai em Romanos 10, verso 4, depois o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, meus irmãos. Cristo que cumpriu sim toda a lei e nos resgatou de lá. Tá? Então nós não estamos mais na lei. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente confessa a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados. Isso aqui está bem claro aqui em Romanos. Romanos não, 1 Coríntios, capítulo 6, vamos voltar lá. Vai falar assim, ó, verso 11. 1 Coríntios 6, 11. Lá vai falar assim, ó. Tais foste algum de vós, mas vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Tá vendo? Nós somos justificados em Jesus, né? A Bíblia diz lá em Isaías, claramente fala isso aqui, ó. Que a justiça de nós os homens perante Deus, olha o que acontece aqui, ó. Que a nossa justiça perante Deus, vai dizer aqui, ó, Isaías 64, verso 6, vai falar assim, ó. Mas a todos nós, como o imundo, e toda a nossa justiça, como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento, e nos arrebatará. Então a justiça do homem perante Deus é como um trapo de imundícia. Isso aqui, meus irmãos, para quem não entende, naquela época não existia absorvente. As mulheres pegavam um pano e botavam na sua parte íntima quando ela estava menstruada, né? Aí depois ela pegava aquele pano imundo de sangue, jogava no lixo. Então aquele era chamado trapo de imundícia, né? Então, se a justiça do homem perante Deus é como um trapo de imundícia, imagina a injustiça, tá? Se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Você é salvo, você tem a vida eterna. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Lá em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação, né? Então, meus irmãos, o estudo é esse aqui. Então, adventista, não julgue ninguém não, não julgue ninguém pela comida, pelo dia de lua nova, festa ou sábado, não julgue, né? Se você diz que guarda toda a lei, eu garanto que você não guarda. Você corta cabelo, está lá em Levítico, você raspa a barba, está lá em Levítico, você acende fogo de sal, está lá em Êxodo 35. Você anda quilômetros e mais quilômetros. Se fosse no período da lei, você ia morrer. Porque a lei de Deus é santa, é boa, é perfeita, mas ela não justifica ninguém. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, né? Então, fique com essas palavras. E Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Dessa lei depende toda a lei desse. O amor a Deus é o próximo. Então fique com essas palavras, tá? Shalom, Adonai, Yeshua, Mashiach.